a Ucrânia realizou uma das armadilhas mais astutas e brutais da guerra, e os tanques de Putin sofreram as consequências. Putin achou que já tinha ganhado. Ele enviou 50.000 soldados para Kursk, incluindo 10.000 norte-coreanos, certo de uma vitória fácil. Ele tinha certeza de que seus tanques imparáveis esmagariam as forças da Ucrânia e o fariam parecer um herói por retomar terras russas. Alerta de spoiler, isso não aconteceu. Nem perto disso. Em vez disso, a Ucrânia o viu chegando a 1 milha de distância, literalmente, e armou uma armadilha tão devastadora que deixou campos cobertos com cascas queimadas de tanques russos. O vigoroso contra-ataque russo parece um desastre total. Então, como a Ucrânia conseguiu isso? E por que Putin continua caindo nos mesmos truques? Neste vídeo, analisamos como a Ucrânia superou a Rússia novamente, as enormes perdas sofridas pelas forças de Putin e o que isso significa para Kursk no futuro. Durante grande parte da contraofensiva de Kursk, a Rússia tem tentado estabelecer um ponto de apoio no lado leste do rio Snagost. O objetivo é nítido: expulsar a cabeça de ponte ucraniana em Kursk, cortando a rota de suprimentos das tropas no norte da região. A Rússia obteve certo sucesso com essa estratégia. Segundo a RBC Ucrânia, é provável que as unidades ucranianas tenham recuado de posições fortificadas na floresta Olivsky de Kursk, retornando para Miloloknaya. Eles também deixaram Dariino, localizada logo após o rio Snagost. Mas a Rússia queria mais. As forças de Putin pretendiam capturar todos os assentamentos possíveis ao longo do rio, criando uma zona tampão para impedir que as tropas da Ucrânia movessem suprimentos pelo norte de Kursk. Até agora, a Rússia falhou nessas tentativas. O rio Snagost atua como uma barreira natural contra as forças russas, por isso, a Ucrânia optou por se fortificar em suas proximidades. Do outro lado desse rio, soldados em posições elevadas conseguem ver a Rússia se aproximando e eliminar tropas e divisões mecanizadas, deixando a Rússia em um impasse ao redor do rio Snagost. Putin decidiu sabiamente mudar sua abordagem. Ao invés de atacar as fortificações ucranianas próximas ao rio, ele priorizou seus soldados para romper as linhas de frente do norte em Tolstoy Lugansk. O objetivo permanece o mesmo: cortar as linhas de suprimento ucranianas que passam pelo norte do território reivindicado em Kursk. Porém, a captura de Tolstoy Lugansk permite à Rússia realizar ataques mais diretos contra a região de Novo Ivanovka, a leste de Kursk. Essa é uma posição chave para a Ucrânia. Putin tentou tomar o assentamento no início da contraofensiva de Kursk. As primeiras tentativas da Rússia falharam. A Ucrânia resistiu a 5 ondas de ataques, infligindo pesadas baixas aos russos. Estima-se que ao menos 300 tropas russas e norte-coreanas foram mortas ou feridas nos 5 ataques anteriores a 11 de novembro. A Ucrânia conseguiu destruir 18 das 29 peças de equipamento pesado implantadas por Putin nessas ofensivas, sugerindo que o país estava bem preparado para a armadilha que armou no início de dezembro. Em dezembro, Putin sabia que capturar Tolstoy Lugansk permitiria atacar Novo Ivanovka por 2 frentes, sobrecarregando as forças ucranianas na área. O ataque russo inicial começou. Euromaidan Press diz que a Rússia enviou vários veículos blindados de transporte de pessoal para um grande reservatório de água no norte de Tolstoy Lugansk. O objetivo deles era contornar o reservatório, permitindo a entrada de mais forças russas na região para sobrecarregar as tropas ucranianas. O desafio para Putin era que a Rússia já havia tentado essa rota anteriormente em suas primeiras investidas para retomar Novoivanovka. A Ucrânia, ciente de uma nova tentativa, estabeleceu vigilância constante na região do reservatório, usando drones com imagem térmica como sistema de alerta precoce. O sistema foi ativado quando Putin enviou veículos blindados de transporte de pessoal e a Ucrânia reagiu. Ao detectar os veículos russos, a Ucrânia lançou uma saraivada de mísseis antitanque Javelin no comboio. O Javelin é um sistema de armas portátil operado por uma pessoa com um alcance efetivo de disparo de cerca de 1,5 milhas. Os mísseis estão equipados com ogivas antitanque de alto explosivo, capazes de penetrar aço blindado em profundidade maior que 6 vezes seu diâmetro, ideal para destruir maquinário pesado. A Ucrânia usou javelins com grande eficácia para eliminar tanques em seu território durante a guerra. Desta vez não foi diferente.
Em minutos, os javelins destruíram os veículos blindados de transporte de pessoal da Rússia, deixando-os fumegando no solo. Os poucos soldados russos que escaparam dos destroços ardentes de seus veículos tentaram fugir para as árvores próximas, mas a Ucrânia estava preparada. Drones com visão em primeira pessoa também estavam presentes ao redor do reservatório. A Ucrânia os usou para rastrear os soldados que estavam a pé, neutralizando-os, fazendo com que a primeira onda da ofensiva russa se desmoronasse. Isso parece uma ótima armadilha, não é? Só que essa não era a armadilha antitanque da Ucrânia. Isso exemplifica como a Ucrânia está à frente em antecipar os movimentos das tropas de Putin. A Ucrânia sabia que a tentativa russa de contornar o reservatório perto de Toustilog visava menos o sucesso e mais a descoberta das posições de tiro ucranianas. A Rússia sacrificou seus veículos blindados de transporte de pessoal para descobrir de onde a Ucrânia atiraria e a velocidade de resposta a um ataque, obtendo essas informações. Acreditando conhecer o inimigo, os russos avançaram. Diversas ondas grandes, cada uma com 6 a 10 veículos blindados, como tanques e veículos de combate, tentaram avançar. Esses veículos foram acompanhados por unidades de infantaria, com a ideia da Rússia sendo sobrecarregar o que pensava serem as únicas posições de tiro ucranianas. Putin tem usado essa estratégia constantemente durante a guerra. Localizar o inimigo e depois lançar soldados e equipamentos na posição até que suas linhas sejam penetradas, levando-os à destruição ou retirada. O problema é que a Ucrânia já viu isso repetidas vezes. A Ucrânia já estava preparada. Antes da Rússia enviar seus veículos blindados para descobrir as posições de tiro ucranianas, a Ucrânia havia minado extensivamente os campos ao redor dessa posição estratégica. Quando as forças russas descobriram as minas, perceberam que não podiam apenas contornar as posições de tiro ucranianas. Isso implicaria em conduzir tanques por campos minados que destruiriam os comboios mecanizados antes de chegarem à Ucrânia. As ondas de tanques russos foram forçadas a seguir a rota única criada pela Ucrânia, que os levava diretamente para uma região indesejada. E a armadilha foi acionada. Muitos veículos e tanques russos foram imobilizados nos dentes de dragão que a Ucrânia havia instalado na única estrada que a Rússia conseguia percorrer. Desde a Segunda Guerra Mundial, essas pequenas pirâmides de concreto param tanques, deixando-os vulneráveis a contra-ataques. A guerra na Ucrânia revelou que Putin ainda tem uma visão ultrapassada da guerra terrestre em vários aspectos. Ele depende de trincheiras e tanques para tomar posições. Ao usar minas para direcionar os tanques russos para a rota desejada, a Ucrânia conseguiu levá-los diretamente para uma emboscada, imobilizando-os e removendo sua ameaça. Os poucos tanques que atravessaram os dentes do dragão enfrentaram outros desafios. Eles estavam expostos e diretamente na mira das linhas de fogo da Ucrânia. As ondas russas foram recebidas com artilharia, mísseis Javelin e ataques de drones visão em primeira pessoa enquanto os tanques e o assalto mecanizado continuaram. Depois que o assalto mecanizado caiu na mesma armadilha, sugerindo que os soldados russos simplesmente não tinham ideia. Não havia opção de retirada. Tudo o que os tanques podiam fazer era tentar avançar, enquanto as tropas do 225 Batalhão de Assalto e 36 Brigada Marinha da Ucrânia os atacavam com munições. Imagens do campo de batalha em redes sociais revelam a magnitude dos danos. Campos inteiros em Tolstoy Lug, Nizhny Klin e Zeleny Ushliak estão repletos de cascas queimadas de tanques e veículos blindados. Alguns tanques foram vítimas das minas estrategicamente posicionadas pela Ucrânia. A Rússia pensou que tinha superado a Ucrânia, identificando suas posições de tiro e tentando contorná-las pelos campos ao redor. Cada tanque incendiado por minas explodidas revelou que a Ucrânia conhecia previamente os planos das forças de Putin, antes mesmo do envio da primeira onda de veículos blindados. Outros tanques permanecem imóveis nos dentes de dragão, intactos, porém abandonados pelas tripulações. Mais veículos sucumbiram ao fogo de arpões e artilharia, reduzidos a carcaças fumegantes, presos em uma linha de fogo na qual a Ucrânia astutamente os induziu a seguir. Euromagin descreve a cena como um cemitério de tanques e blindados. Não pode haver descrição mais precisa. As tropas de Putin foram derrotadas ao tentar contornar o reservatório próximo a Tolstoy Lug. Eles ainda não estão mais perto de tomar Nevo Ivanivka, e Putin terá que repensar sua estratégia novamente. É provável que ele apenas decida enviar mais soldados e equipamentos contra as posições ucranianas.
pois durante esta operação militar especial, ele demonstrou estar disposto a sacrificar seus soldados para atingir seus objetivos. Tudo isso já foi uma grande humilhação para a Rússia, mas piora. A Rússia ainda está tentando avançar para Nevo-Ivanivka. Agora, a Rússia está tentando confiar em assaltos de infantaria pura, segundo o 24º Batalhão de Assalto da Ucrânia. Os tanques e veículos de combate russos foram destruídos tão rapidamente pela armadilha ucraniana que não restaram unidades para reabastecer as tropas da Rússia. O 24º Batalhão de Assalto acredita que as escassas reservas russas do armazém em Kursk se esgotaram. A única estratégia de Putin agora é jogar soldados a pé nas posições ucranianas. Isso não vai funcionar. A Ucrânia já mostrou como pode facilmente eliminar os soldados que escaparam de seus veículos em chamas, usando drones visão em primeira pessoa. Os soldados russos que tentam avançar a pé são alvos fáceis para uma Ucrânia preparada para as táticas previsíveis que Putin usaria para tentar tomar Nevo-Ivanivka. Atualmente, Vladimir Putin e seus aliados buscam entender o que falhou em Tolstói Lug. Temos algumas respostas. O primeiro problema da Rússia foi que ela subestimou completamente a força da Ucrânia na região de Tolstói Lug. Isso não deveria ter acontecido. Putin já havia tentado avançar pela região antes, seus ataques fracassados em 11 de novembro nos mostraram isso, e a Ucrânia suspeitava que ele tentaria novamente. A suspeita fez a Ucrânia usar drones visão em primeira pessoa para vigiar a área, avistando os veículos blindados de transporte de pessoal russos chegando, indicando a probabilidade de ondas de unidades mecanizadas a seguir. Putin parecia pensar que poderia tentar novamente a mesma coisa que havia falhado semanas antes, esperando melhores resultados. Ele não parecia perceber que a Ucrânia usaria semanas entre 11 de novembro e início de dezembro para fortalecer suas posições em torno de Nevo-Ivanivka, preparando-se para outro assalto. A abordagem previsível da Rússia tem sido um problema para Putin por mais de 15 anos. De acordo com a Segurança e Defesa Europeia, Putin tem repetido na Ucrânia os mesmos erros cometidos em sua fracassada invasão da Geórgia em 2008. Esse conflito, às vezes ironicamente chamado de Guerra de 5 Dias por sua brevidade, viu a Rússia tentar invadir a Geórgia com recrutas mal treinados, sem preparo adequado para uma ofensiva terrestre. Também revelou vários problemas técnicos no exército russo. Seus sistemas de comunicação eram tão antiquados que eram presas fáceis para as táticas de guerra eletrônica da Geórgia. O equipamento do país também estava em péssimas condições, com muito dele se quebrando e se tornando inutilizável durante a marcha russa para a Geórgia. Quando a Rússia chegou à Geórgia, suas tropas estavam exaustas e os georgianos prontos para enfrentá-los. Em 5 dias, a Geórgia destruiu, danificou ou capturou 93 equipamentos militares russos, incluindo 4 tanques, 21 veículos de combate de infantaria e 8 aeronaves. A logística era péssima, sem quase nenhum apoio traseiro. A Rússia invadiu a Geórgia, acreditando que poderia dominar o país com mão de obra e equipamentos superiores, mas essa estratégia falhou totalmente. Isso soa familiar? Apesar das supostas reformas extensas nas forças armadas russas após o fiasco na Geórgia, a abordagem do país não mudou muito agora que está lutando contra a Ucrânia. Ainda está enviando recrutas mal treinados para as linhas de frente para serem dilacerados pelas armas e artilharia do inimigo. As falhas de equipamento continuam comuns, e Putin mostrou que sua tática é enviar tanques e tropas em grande número para sobrecarregar as posições. É tudo tão previsível, e é essa previsibilidade que permitiu à Ucrânia armar sua armadilha antitanque. Ela sabia exatamente o que a Rússia iria tentar, porque já havia tentado antes, e falhou consistentemente em evoluir suas táticas durante quase 3 anos de guerra. A armadilha de tanque à la Tolstói é um dos exemplos de como a Ucrânia prevê habilmente o próximo passo da Rússia. Mas há muitos outros motivos para a derrota da Rússia. A compreensão da Ucrânia sobre defesa em camadas também foi crucial. Segundo o Euromaidan, as defesas em camadas da Ucrânia foram cruciais para o sucesso de sua armadilha contra a Rússia. Você viu como essa estratégia defensiva funciona em nosso relato do incidente. Os dardos e drones visão em primeira pessoa que a Ucrânia usou quando a Rússia enviou seus veículos blindados de transporte de pessoal, atuando como a primeira camada. As minas no campo foram a segunda defesa, seguidas pelos dentes do dragão alinhando o caminho que a Ucrânia impôs à Rússia. Havia outra camada com mais drones, dardos e artilharia. Segundo um artigo de dezembro de 2022 do Defense Post,
A defesa em camadas não é novidade para a Ucrânia. Para combater os drones russos, a Ucrânia utiliza uma combinação de aeronaves e drones armados com mísseis antiaéreos terrestres, além de pequenas unidades de soldados em solo. Você verá muitos paralelos com a abordagem dela aos tanques russos em Tolstoy Lug aqui. A Ucrânia não depende de uma única forma de defesa para bloquear as vantagens russas. Ela cria várias frequentemente, as utilizando em etapas para pressionar a Rússia a agir conforme a Ucrânia deseja. É uma defesa muito inteligente. O fato de a Rússia ainda não conseguir descobrir isso revela muito sobre a inaptidão tática de Putin. Quando as divisões mecanizadas tentaram contornar o reservatório em Tolstoy Lug e encontraram as minas no campo, deveriam ter percebido que a Ucrânia os atraía para uma armadilha. A Rússia deveria ter recuado e se reagrupado, elaborando uma maneira alternativa de atacar Novo-Ivanivka, mesmo que isso significasse perder alguns tanques durante a retirada. No entanto, a Rússia seguiu avançando para as próximas camadas, até que seus tanques foram dizimados. O erro de Putin aqui é que ele simplesmente não aprende. Somado às falhas em adaptar táticas, a Rússia sofre com fragilidade estratégica dupla que permitiu à Ucrânia armar sua armadilha. Depois, há o problema do equipamento, outro grande erro da Rússia. As forças russas estão tentando avançar a pé até Novo-Ivanivka, indicando problemas nas linhas de suprimento que deveriam fornecer os tanques e veículos blindados necessários para os ataques. O problema é simples, a Rússia está ficando sem equipamento. A Forbes também relatou sobre a Ucrânia, estabelecendo o que chamou de Estrada da Morte em Zelenishliak. É a estrada que a Rússia tentou tomar para Novo-Ivanivka. A Forbes relatou um vídeo mostrando ao menos 10 veículos destruídos na estrada, com o do 125º Batalhão de Assalto, alegando que os campos estão minados, a estrada é alvo da artilharia deles e cada movimento é monitorado de perto. Segundo a Forbes, Putin insiste em atacar pela estrada próxima a Zelenishliak. As imagens da Estrada da Morte revelam uma Rússia com escassez de equipamentos militares. Nos ataques iniciais em outubro e começo de novembro, a Rússia utilizou veículos de combate de infantaria BTR-82. Soldados na linha de frente em Kursk receberam ao menos 40 desses veículos. Em dezembro, os BTR-82 estão se esgotando. Os novos destroços na Estrada da Morte incluem veículos de combate B-1000P e B-1000 e 500, um rebaixamento do BTR-80 e 2, além de tratores blindados e caminhões Buran. Em breve, esses veículos fracos também sumirão, obrigando a Rússia a depender de quaisquer unidades mecanizadas improvisadas que possa fornecer aos soldados, se enviar alguma. Lembre-se, esta é a Rússia lutando em seu próprio território. Parece que Putin está ficando sem veículos blindados na Rússia, ou falhou na logística de modo que os veículos existentes não estão chegando aos soldados que precisam deles. A situação da Rússia está tão ruim que ela está usando caminhões em vez de tanques, e quando esses acabam, envia soldados a pé. Entre 6 de agosto e 26 de novembro, a Rússia perdeu 364 unidades de equipamento pesado, incluindo tanques e caminhões. Com a armadilha de Tolstoy Lug ativada, dezenas de peças vitais de equipamento foram perdidas. Então, o que tudo isso significa para as tentativas da Ucrânia de defender Kursk? Por um lado, a Rússia está tendo algum sucesso. A Ucrânia retomou cerca de 40% do território reivindicado durante sua incursão inicial. Ter 50 mil soldados contra 20 mil é uma vantagem ali. As táticas brutais de Putin tiveram sucesso limitado. Por outro lado, Tolstoy mostra que a Rússia ainda não descobriu como atacar as posições mais fortificadas da Ucrânia em Kursk. Em vez disso, está apenas tentando derrubá-los com tanques e infantaria, ambos sucumbindo às defesas em camadas da Ucrânia e táticas superiores. A Ucrânia conseguirá repelir a contraofensiva da Rússia? Ainda está para ser visto, mas podemos dizer que a Ucrânia está superando a Rússia a cada passo neste incidente. Se a Rússia retomar Kursk, será ao custo de dezenas de milhares de tropas e centenas de unidades de equipamento pesado. Uma vitória pírrica para uma nação que já enfrenta problemas de pessoal e equipamentos. Mas o que você acha da armadilha que a Ucrânia armou em Tolstoy Lug? A Ucrânia conseguirá seguir usando armadilhas assim para manter os soldados russos afastados? Será apenas uma questão de tempo até Putin sacrificar tropas e equipamentos suficientes para romper as defesas em camadas dos ucranianos? Deixe suas ideias nos comentários. Valeu por assistir.